Vamos orar? Feche seus olhos, coloque a mão sobre a sua Bíblia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, palavra que foi inspirada pelo teu Espírito Santo, e te pedimos que ela seja viva para nós agora, e que eu fale aquilo que está no teu coração, e que cada um de nós possamos abrir a mente e o coração para ti. Olha comigo, igreja, diga assim: Espírito Santo de Deus, fale ao meu coração, e eu abro o meu coração, a minha mente, a tua palavra. Fala a minha mente, mas fala o meu coração, em nome de Jesus. Amém? Existem basicamente, se nós pudéssemos, seria muito simplista isso, mas o Evangelho, a palavra de Deus, ela separa dois tipos de pessoas, basicamente. É até difícil falar isso, né? Mas se você olhar para a palavra, você vê dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que não se importa com outras pessoas. Elas não estão nem um pouco voltadas a ela. São pessoas que pensam basicamente em si mesmas, e entre fazer alguma coisa por alguém e fazer alguma coisa por ela, ela vai fazer por ela mesma. Mas existe também as pessoas, a outro tipo de pessoas, são as pessoas altruístas, são as pessoas que desprendidas, pessoas que estão olhando para outras pessoas e se colocando à disposição para suprir, ou seja, ser aqueles supridores das necessidades das outras pessoas. E assim, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos isso. Todo o ensinamento de Jesus e toda a convocação de Jesus sempre foi assim. Ele disse lá, não, esses textos vocês não precisam abrir, eu vou ler para você. Ele disse lá, Jesus falou em Marcos capítulo 8, versículo 34, Jesus convoca a toda a multidão. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos. Então Jesus chama aquelas pessoas que estão ao seu redor, toda uma multidão. Não sabemos a quantidade, mas se é uma multidão é muita gente, sim ou não? Mas também chama os seus discípulos, aquelas pessoas aqueles homens que estavam seguindo, aqueles alunos, aquelas pessoas que estavam sendo preparadas por ele, porque ele iria partir, ele iria deixar pessoas no seu lugar. Ele chama essas pessoas e eles perguntam: o que será que ele vai falar? Então Jesus fala: se alguém quer vir após mim, o que vai acontecer? A si mesmo se negue. Lá em Lucas capítulo 9, ele diz: dia a dia se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Todas as vezes que a Bíblia fala de cruz, ela está falando de renúncia. Basicamente a palavra cruz é renúncia, é abrir mão de mim mesmo e pensar nos outros. Jesus não morreu para si, Jesus morreu para quem? Fala assim: para mim. Amém? Jesus não precisaria morrer por si mesmo, porque ele era Deus, mas ele deu a sua vida por você e por ele, para nós. Então, quando ele parece aqui que há uma contradição, nós não conseguimos muito entender amor de Deus com cruz. Parece que as coisas não se casam, porque amor para nós é fazer a vontade das pessoas, porque amor para nós é dar aquilo que ela necessita. Amor para nós é fazer tudo o que alguém está precisando. Amor é assim para nós, mas não pensamos que amor é cruz. Sem amor não haveria cruz. E ele está dizendo: se você quer me seguir, se você quer ser um seguidor meu, um aluno meu, você tem que negar a si mesmo. Você tem que pensar em você em segundo plano. Você tem que tomar a sua cruz. Você tem que renunciar àquelas coisas que é tão importante para você, mas que não fazem nada por ninguém, que não tem sentido para ninguém, que não ajuda ninguém, que não abençoa ninguém, que não tem não está voltado a uma pessoa.
E ele fala, dessa forma, quando você a si mesmo se negar, e você decidir tomar a sua cruz, e essa cruz é diária, você renunciar a alguma coisa para alcançar algo maior, aí sim, venha e me siga. Parece muito duro isso, né? Parece uma condição muito extremada, mas na verdade isso é puro amor por nós. Porque você quer ver uma pessoa infeliz? É uma pessoa que vive para si mesma. E nessa noite eu quero falar algo que vai, se você entender, se você, em nome de Jesus, você vai entender. E se você tomar posse, você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. Você vai ser. Porque entender a questão da renúncia, do negar a si mesmo, de você tomar a cruz, é entender que Deus quer que você tome exatamente, que você ocupe o lugar que você deve ocupar. Todas as vezes que nós estamos no lugar errado, nós sofremos. Amém? Ah, a pessoa foi baleada em tal lugar, às vezes ela está no lugar errado, não deveria estar ali. Ah, teve uma briga, a pessoa, não sei o que lá, e a pessoa foi atingida, né? Às vezes ela não está no lugar certo. E muitas vezes nós não estamos desfrutando o melhor de Deus, porque nós estamos no lugar que nós não deveríamos estar. Nós estamos ocupando um lugar de prioridade que não é nosso. Amém? Não? Todas as vezes que eu vivo de uma forma altruísta, abnegada, a toda vez que me coloco em segundo plano e procuro o melhor para as pessoas, aí começa a nascer a felicidade nossa. Porque aí eu estou exercitando um amor pelas pessoas. Não é esculachar comigo, não é viver uma vida absurdamente negativa para mim mesmo, não. Ele está dizendo, pense em outros, renuncie a si mesmo, né? Negue-se a si mesmo. Nós temos uma dificuldade, uma tendência muito voltada para o eu, para o mim. É eu, é para mim. E quando não é para mim, nós temos dificuldade de fazer alguma coisa. Entre fazer alguma coisa que vai trazer benefício para mim, ou vai trazer benefício para alguém, o que eu escolho normalmente? Pensa nisso. Vamos pensar nisso um pouquinho nessa noite. Nós procuramos o benefício em primeiro lugar para quem? É uma mudança de mentalidade. Romanos 12 fala assim, você tem que renovar a sua mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é um renovar de mente, porque há em nós algo que nós nascemos em pecado, e o pecado nos leva a centralizar todas as coisas em mim mesmo. E aí quando nós cremos em Cristo, nós começamos a aprender que o fato de eu pensar no próximo me aproxima mais de Deus, porque Deus criou aquele próximo, Deus fez aquela pessoa. Amém? Não? E a gente tem que sintonizar nisso. Eu escrevi aqui assim, não temos a inclinação em dar o melhor para o outro, ajudar o outro em detrimento de nós mesmos. Nós não temos essa inclinação. E isso, o meu pedido para o Espírito Santo é que Ele opere em mim em primeiro lugar, para que Ele possa operar na sua vida. Essa inclinação, ao contrário, de procurar o bem-estar do outro, de se preocupar com o outro, de saber como é que o outro está. Amém? Não porque ele vai me beneficiar, mas porque ele é uma pessoa, ele é um ser humano. Pensando nisso, eu queria que você pensasse nisso. Mas eu quero pedir também que o Espírito Santo coloque isso dentro do seu coração. Será que o que eu estou fazendo está causando mal a alguém? Ou está causando bem a alguém? Antes de tomar uma decisão, eu estou preocupado em saber se aquilo está sendo bom para alguém ou não. Ou só eu que estou sendo beneficiado nisso? Que o Senhor nos ajude nisso nessa noite. Andar com Deus, andar com Cristo, dentre outras coisas, que são várias coisas, mas eu quero enfatizar 3 coisas. Dentre outras coisas, a primeira coisa que nós temos que ter para andar com Jesus é ter coragem. Ser corajoso. E corajoso para tomar decisões.
Corajoso, a coragem é a força, a determinação em face de alguma coisa que ofereça perigo para mim. Muitas vezes nós não queremos expor quem somos, nós não queremos expor a nossa segurança. Os discípulos, na época de Jesus, as pessoas, ou elas eram cristãs ou não eram, porque o fato de abraçar o cristianismo, de tomar uma decisão ao lado de Cristo, isso poderia imediatamente levá-lo à morte. Eles tinham que ter coragem, e que o Espírito Santo gere em nós coragem, coragem da fé para enfrentar riscos, coragem para dizer sim a Deus, e dizer não ao pecado, dizer não ao mundo, dizer não às tentações. Coragem, confiança num Deus que vai suprir a minha necessidade no momento que eu tomar uma decisão arriscada. Coragem para não proteger a mim mesmo, não pensar somente em mim, mas pensar nos outros. É coragem. É coragem para eu chegar, Senhor, eu assumo esse compromisso com o Senhor. Coragem. Amém? Não? Eu digo que casamento tem que ter coragem para casar. Amém? Não? Se o cara não tiver coragem para casar, ele não vai casar, porque ele vai mudar toda a sua vida. Ele vai deixar de ser o filhinho da mamãe, a filhinha da mamãe, agora para casar, e agora nós temos que viver juntos. E quando tem que ter coragem para ter filho, porque filho significa a renúncia de basicamente tudo que nós gostamos, de dormir, de comer em paz, né? Sim ou não? Eu estou vendo isso com a minha netinha. Você está comendo, nunca a Rebeca termina um prato de comida, ela começa e termina, nunca. Não tem como, ela começa, larga no meio, vai lá, menino, não sei o que, tem coisa, é uma coisa. Aí fala, filha, fica aí, come. Entendi que eu estou mais abnegado, né? Aí eu como lá, sem pôr a comida, né? Para poder dar, porque se não tiver coragem, não faz. Amém? E precisa ter coragem para ser um cristão. Eu me lembro de uma pessoa lá em Bebedouro. Eu falei de Jesus para ele, ele aceitou Jesus. Eu falei, agora você vai para a igreja. Ele falou, eu não tenho coragem. Verdade, até hoje ele não teve coragem, porque ele fala assim, a implicação é muito grande. Eu falei, está faltando coragem, cara. Você é corajoso para tanta coisa, rapaz. O dia que jogaram um caixãozinho, um terreno de cemitério na frente do comércio dele, ele foi correndo para a igreja. Aí teve coragem, porque estava com medo, né? Eu sou terra de cemitério, eu fizeram uma macumba para mim. Eu falei assim, daí? Dá estreia aí, nunca vai logo com isso. O cara abençoe e acabou o fim de papo. Precisa ter coragem. Segunda coisa, para seguir a Cristo, precisa ter compromisso. Quantos de nós temos um verdadeiro compromisso? Uma decisão de viver para o reino de Deus. E essa decisão não é uma decisão emocional. Agora eu estou sentindo. Não é sentir, né? Eu não venho na igreja porque eu sinto que tem que ir na igreja. Eu venho na igreja porque eu preciso, eu tenho um compromisso com o reino de Deus. Amém? Não? Eu não falo a verdade porque eu vou ser amaldiçoado se eu falar mentira. Eu falo a verdade porque eu tenho um compromisso com a verdade. Sim ou não? Eu sou fiel à minha esposa porque eu tenho um compromisso com Jesus e com ela. Compromisso. E muitas pessoas não querem compromisso. E eu creio que alguns não preencheram esse papelzinho do compromisso do pagamento do terreno, de medo do compromisso. Não, eu tenho que ser prudente. Uma hora que eu sentir, há uma necessidade, eu oro, Deus fala comigo, eu faço o compromisso e Deus me abençoa. Isso é fé, porque eu tenho compromisso com Ele. Amém? Não? Compromisso é o que nos coloca acima da média das pessoas, porque na maioria das pessoas elas não querem compromisso nenhum. É por isso que o casamento, a esperança do casamento é a igreja de Cristo, porque as pessoas não querem compromisso. A gente vai vivendo, a gente amazia, fica junto, vai vivendo. Se não der certo, cada um do seu lado. Não é assim? Não querem compromisso. Compromisso é firmeza de propósito, convicção de quem nós somos e porque eu existo.
Eu existo para isso, então assumo compromisso. Eu estou aqui com você. É no fio do bigode, nós estamos juntos, amém? Não? Compromisso com a casa de Deus, compromisso com o reino de Deus. E alguns assumiram um compromisso, mas com o tempo, infelizmente, por isso que eu vejo muito forte no meu espírito, pessoas que um dia estiveram tanto na presença de Deus, fizeram tanto por Jesus, mas agora se esfriaram. Esfriaram às vezes por causa de uma decepção. Olha, querido, deixa eu falar ao seu coração. O dia que uma pessoa, ou com uma decepção com alguém, te afastar de Jesus, é porque Jesus é mais fraco do que essa pessoa. Ninguém pode te afastar do compromisso que você tem com o reino de Deus aqui na terra. Amém? Ninguém vai me afastar, porque há algo dentro de mim que, por mais que alguém me faça, ou que fizeram comigo, ou que eu não sou tão, às vezes também tão vítima assim, não, eu também faço coisas erradas, mas nada vai tirar de mim o propósito de seguir a Jesus, de andar com Ele e fazer a vontade dEle. Ninguém, em nome de Jesus, nada nessa vida, porque aquele que vive em mim é maior do que isso. Eu tenho um compromisso com Ele, eu assumi um compromisso com Ele, eu fechei com Ele, e não importa, pode fazer o que for, já fizeram e pode acontecer de fazer, não importa, eu tenho um compromisso com o Criador, com o meu Senhor, em nome de Jesus. E a terceira coisa para seguir a Jesus é a confissão. Confissão de Romanos 9:10. Aquele que crê no coração e confessar com os lábios é salvo. Eu confesso Jesus. O batismo é uma confissão, é uma declaração pública da minha fé. Amém? Não? A ceia é uma confissão de que eu estou com Jesus e tenho uma aliança com Ele. É a confissão. A confissão de que quando eu estou numa roda, eu confesso a minha fé. Amém? Eu estou no meu trabalho, eu declaro a minha fé. Eu estou em algum lugar, eu declaro. Há dois assuntos que parecem que as pessoas colocaram um tabu nele. Duas coisas que não se discute. Quais são? Política e religião. Mas não vamos discutir religião. Eu não estou falando para alguém aqui discutir religião. Estou dizendo para você professar a sua fé. Declare a sua fé. Declare em quem você crê. Amém? Não? Nós professamos o time que nós torcemos. Falei hoje de manhã. Talvez você torça para o Guarani. Guarani é o melhor time aqui do Campinas. Né? Não, aí o pastor Marcos vai passar a bola. Mas eu declaro o time que eu torço. Sim ou não? Eu sou corintiano, sou santista, mas não falo, eu sou crente. Eu creio em Cristo. Por que será, irmãos? Amém? A que profissão você é? Aí a gente encheu o peito e falou, sou engenheiro. Sou engenheiro agrônomo. Mas eu não sou capaz de falar assim, olha, eu creio no Deus, eu entreguei minha vida a Ele. E você vai professar, você vai declarar, pastor, mas eu não conheço muito a Bíblia. Vem aprender a Bíblia. Vem aprender, não nessa sexta, na outra sexta-feira, que vai começar uma nova matéria aqui. Vem aprender, venha fazer o livro de fundamentos da vida cristã. Mas se não tiver isso, sabe o que você vai falar? Da sua vida. O que mudou na sua vida? Pergunta para o teu irmão assim, o que mudou na sua vida? Então é isso que você vai professar. É isso que você vai declarar. Eu era e não sou mais. Eu vou falar o antes e o depois. Quem eu sou hoje e para onde eu estou indo, de onde eu vim, o que eu estou fazendo e para onde eu estou caminhando. Amém? Não? Amém. Declare a sua fé. Professe a sua fé. Confissão. Lucas 9:26 diz assim, porque qualquer que de mim e de minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Não se envergonhe daquele que você é filho. Não se envergonhe do seu Pai Celestial. Fale de quem você é filho. Fale do seu amor por Ele. Amém? Não se cale. Fale em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 9. Nós chegamos aqui agora.
até pensar, o pastor esqueceu do 1 Coríntios. Diz assim, versículo 9, capítulo 9, versículo 26. Assim corro, Paulo falando, assim corro também eu, não sem o que, igreja? Nem sem meta. Assim o que? Luto, não como desferindo golpes no ar. Paulo está dizendo que ele estabeleceu uma meta para a sua vida. Ele está falando de uma corrida. Eu corro, né? Uma metáfora, né? Ou seja, eu estou caminhando, eu estou andando, eu não paro, né? Esses dias, ouvindo lá na televisão, várias pessoas com problema de coração, aí o médico falou assim: você tem que andar quantos dias por semana? 5 dias por semana, durante 1 hora. E ele disse assim: e quando você estiver andando, não o quê? Não pare. Porque a hora que você para, você está perdendo tudo aquilo que você caminhou naquele tempo que você estava caminhando. Então você quer ficar bem no coração, quer ser saudável, então você ande 1 hora por dia. Todo mundo aqui faz isso, glória a Deus, amém? Não? Todo mundo faz, né? Junto? Teve um que chegou para mim hoje de manhã e falou assim: em casa agora é alimento saudável. Mas precisou acontecer alguma coisa ruim para a coisa ficar boa agora, né? Então não espere a coisa ficar ruim, amém? Não? Amanhã cedinho, 6 horas da manhã, todo mundo levantando e vamos caminhar, amém? Estão juntos? Deus tem misericórdia de mim. Mas não pare. Ele fala: eu não paro. Eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo. Não é algo incerto, não é nebuloso, eu não sei para onde eu estou indo. Ele fala assim: eu estou caminhando, eu tenho uma meta. No futebol é a meta, eu estou na meta do adversário, ou seja, estou ali, na onde? Na grande área, ali na área, ali. É isso aí, né? Porque o meu alvo é fazer o quê? O gol. O meu objetivo num jogo de futebol é entrar na meta do adversário e mandar a bola para dentro da rede. Glória a Deus, amém? Não? Isso, ele sabia para onde ele estava indo na vida dele, irmãos. Eu tenho um objetivo, alvo, isso está muito claro para mim. Paulo tinha um algo certo, ele sabia para onde estava indo. Mas tem um elemento sério que nos prejudica muito nessa questão de entendimento de alvo: é a inconstância. Lá em Tiago fala que o homem inconstante não recebe nada de Deus. É a pessoa que hoje ela acorda às 6 horas da manhã, tá aí coisa, e vai lá e anda, mas a semana que vem não faz mais nada, não resolveu nada, perdeu tudo. É a pessoa que toma a decisão: agora, toda segunda-feira eu vou começar a fazer uma dieta para emagrecer. Quem já começou segunda-feira aqui a fazer? Por que não começa no domingo, né? Começa sempre na segunda. Aí na segunda-feira, aí vai na segunda, vai bem na segunda. Porque agora recebi um exame de sangue, tem triglicéridos, não sei o que, tem coisa. Vai na segunda, daqui a pouco tem um aniversário. Aí você é convidado para ir para um churrasco. Corta a dieta. Corta a dieta, já era a dieta. Já foi, se aí não lembra mais. Aí quando ela vai lembrar, já passou 1 ano, né? Aí já tem pneu, já tem step, já tem tudo ali, né? Aí você, ai, nossa, eu preciso tirar isso aqui. Aí você fala assim: não, então você precisa fazer exercício. Não, negócio, isso aqui só resolve com um plástico agora, né? Porque não quer fazer exercício, não quer esforço, entendeu? Estou falando de mim, irmãos, infelizmente. Mateus capítulo 11 fala assim, Jesus fala: mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteaste. Ele está dizendo da pessoa que não sabe o que quer. Flauta está ruim, choro está ruim, mas o que você quer, meu filho? Você já viu criança assim? Você dá doce, não quero. Você dá salgado, não quero. Mas você quer o quê? Só tem doce e salgado. Alguma coisa está errada quando nós estamos indefinidos. Essa indefinição leva à inconstância. A inconstância nos leva a não nos apropriarmos daquilo que Deus tem para nós.
Deus tem algo maravilhoso para fazer em você através da sua vida, mas tem que haver constância. Eu digo sempre o seguinte: é constante e crescente. É uma constante crescente. Diga assim: é uma constante crescente. Não é como foguete, é como o quê? Avião. Vai subindo. Não importa que é devagar, mas o importante é que eu estou crescendo numa constante crescente. Não numa insegurança, não numa inconstância. A inconstância não nos leva a lugar algum. Amém? Não. Eu digo o seguinte: que a vida de uma pessoa de sucesso é como uma comida diária: arroz, feijão, salada, um bifinho todo dia. De vez em quando você come algo melhor, mas naquele batidão diário você vai crescendo. Tem gente que quer comer coisas diferentes todo dia, né? Quer comer coisas estrambólicas todo dia. Não dá. É no dia a dia, no feijão com arroz, é que você vai caminhando e conquistando algo mais em Deus, numa constante crescente, em nome de Jesus. Amém? Agora, qual era a meta, o objetivo que Paulo tinha? Ele escreve aqui pelo Espírito Santo, né? Qual era a meta, o objetivo, o alvo dele? O que ele estava objetivando nesse momento? Onde ele queria chegar? Que meta era essa? Qual era o objetivo desse homem? Em todo momento na vida de Paulo, desde a sua conversão até a sua morte, sempre Paulo olhava para as pessoas. Ele fala: o meu alvo são pessoas, a salvação de almas. Essa é a minha meta, esse é o meu objetivo. Ninguém me tira disso. Eu tenho um olhar voltado para alcançar aquele que está perdido. Todas as viagens missionárias de Paulo foi com esse objetivo. Nunca foi para passear. Sempre foi com o objetivo de alcançar vidas. Ele não fazia absolutamente nada que isso não envolvesse pessoas e essas pessoas não fossem tocadas por Deus. Jesus, tudo o que ele fazia, eu disse, tudo o que ele fazia tinha um objetivo, tinha uma meta, tinha um propósito. Sempre o propósito era abençoar pessoas. Amém? Amém. Agora, ele vai nos ensinar aqui qual é a forma, de que forma que eu vou atingir essa meta. Aí você olha comigo aí no versículo 16 do capítulo 9. Se anuncio, quem está comigo? Amém. Só isso? Quem está comigo? Amém. Se anuncio o Evangelho, Paulo falando, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me o quê? Gloriar, pois sobre mim pesa essa o que, igreja? Obrigação. Porque, diga assim: ai de mim se não pregar o Evangelho. Se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Primeira coisa, como é que eu vou atingir essa meta, esse objetivo de alcançar pessoas? A primeira coisa é: queira você ou não, nós somos devedores para falar de Jesus para as pessoas. Por isso que ele fala: é por obrigação ou é de boa vontade? Não importa. Se Paulo não tinha disposição de falar de Jesus para alguém, ele pensava assim: eu sou devedor. Querido, pensa bem uma coisa: a sua vida valeu o sangue de Cristo, e sobre você e sobre mim pesa essa responsabilidade. Amém? Está me ouvindo? Pergunta para o irmão que está ao seu lado: está me ouvindo? Sim? Por isso que ele fala: olha, se eu faço de boa vontade, glória a Deus, eu vou receber um presente, um galardão. Mas se constrangido, o que é constrangido, irmãos? O que é constrangido? Eu estou feliz por fazer, não? Não, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Amém? Alguém vai tomar injeção feliz da vida, não? Vai constrangido, né? Eu tenho que tomar injeção, né? Mas eu tenho que fazer aquilo. Irmãos, olha só aqui, irmãos, em nome de Jesus, entenda o que eu estou falando. Não é porque você sente que você tem que falar de Jesus. Você tem que falar de Jesus porque você é devedor disso. Você deve isso a Ele. Vocês estão entendendo ou não? Eu devo isso a Ele. E ai de mim, se não pregar o Evangelho. Aí ele diz assim:
Se faço de livre vontade, tem galardão. Se constrangido, é responsabilidade de, diga comigo, despenseiro. Você é um despenseiro. É mesmo. Quem é o despenseiro? É o cara que cuida da despensa. Amém? Deus te deu uma chave onde você pode abrir uma porta da sua despensa e você tem tudo aquilo que alguém precisa e que você também precisa. Amém? Só que quando nós abrimos a porta, aqui está a nossa despensa, e nós entramos na despensa, nós entramos para quem? Em primeiro lugar, normalmente para nós. Ele está dizendo, não, veja a necessidade de alguém, que você tem a chave, você é o despenseiro, você é o meu representante, você está cuidando das minhas coisas aqui na terra, então entre e pega na minha despensa aquilo que é necessário e leve para a pessoa que está precisando. Isso é tremendo, isso é magnífico, porque nós temos à nossa disposição todo o necessário para abençoar pessoas. Amém? Não? Alguém chega para você e fala assim, o fulano está doente. Ele está doente? Então você vai lá na despensa e pega alguma coisa da despensa de Deus e fala assim, espera aí, deixa eu orar com ele, e Deus vai curar essa pessoa. Aquele casamento está sendo separado. Você vai na despensa de Deus e Deus vai te dar graça para você pegar o ingrediente necessário, o mantimento necessário para sustentar aquele casamento, aquele casal não separar-se. Amém? Não? Você tem de Deus isso. Você é o despenseiro. Você é o representante do Senhor aqui. Ele te dá essa graça. É só ir lá e buscar, em nome de Jesus. Amém? Não? Está precisando de alguma coisa? Vai na despensa. Alguém está precisando de alguma coisa? Ele não tem a despensa, ele não é um despenseiro. Então vai você e leve para ele aquilo que ele está precisando. Amém? Não? É como que se você resolver fazer uma lasanha, você vai na sua despensa, pega lá as massas de lasanha, pega lá massa de tomate, sei lá, e leva lá na cozinha e faz o alimento. É isso que ele está dizendo. E tudo tem nessa despensa. Amém? Não? Amém. Você é um privilegiado. Diga assim, eu sou um privilegiado. Eu sou um dispenseiro. Deus confiou as suas coisas para você cuidar de cada uma delas. Amém. Amém? Não? A segunda coisa, versículo 19, diz assim, versículo 19, porque sendo livre de todos, fiz-me o que? Escravo de todos, a fim de ganhar, a fim do que, igreja? Ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse. Para o quê? Ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Versículo 21, ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar, para o quê? Ganhar os que vivem fora do regime da lei. Versículo 22, fiz-me fraco para com a fim do quê? De ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Segundo lugar, a primeira coisa é você sentir-se obrigado, impulsionado a isso. Pesa essa responsabilidade. A segunda coisa é eu me colocar no papel de servo. Eu sou servo. Quem vai na despensa pegar o alimento é o servo. Eu vou ali na despensa do Senhor e levo esse alimento para a pessoa, essa resposta para ela. A pessoa fala, meu Deus, eu não sei o que vai fazer. Eu vou orar para você. Aí você vai na despensa de Deus e busca em Deus uma direção e fala, olha querido, a palavra de Deus diz assim, 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 assim. A Bíblia é a despensa de Deus. O Espírito Santo é a despensa de Deus para nós. Ele revela, Ele fala, Ele nos dá dons, Ele nos dá frutos do próprio Espírito. Os dons de cura, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, tantos dons Ele nos dá gratuitamente para servir o povo de Deus. Eu tenho dom para servir você, e você tem dom para servir um ao outro. Mas não podemos ficar aqui só como igreja. Tem gente lá fora sendo massacrada, morta, está indo para o inferno.
e que precisa que esses dons cheguem até ela. Amém? Não? Eu fui chamado para servir. E ele está dizendo, sabe qual o método que Paulo usou para atingir a sua meta? Ele fala assim: eu faço de tudo para com todos, para ver se eu salvo alguns. Porque pode ver nesse texto, em todos eu fiz-me judeu para com os judeus, para ganhar os judeus. Eu fiz fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Eu me coloquei como eles, em nome de Jesus. Amém? Não? Amém. Quando o Paulinho chegou na igreja, ele era todo engomadinho. Você vem aqui nos jovens, ele está usando camisa de baby look, essas coisas, para ganhar os jovens. Verdade, cor-de-rosa ainda. Está fazendo de tudo, irmão. Está virando piruleta, coisa que nunca fez na vida. Mas eu falei, eu vou ganhar esses jovens, porque está envolvido com vidas. Não importa, meu irmão, se o fato de você colocar um piercing vai ganhar alguém, coloque o piercing. Depois você tira, mas você coloca não. Amém? Não? Vai com um espaçador de orelha, coloca um aumentador de beijo, coloca, mas ganha a pessoa. Faz alguma coisa no nome de Jesus, mas leve essas pessoas a Cristo. A forma, olha aqui que eu vou falar, a forma não importa, irmãos, desde que nós não percamos a essência do Evangelho. A essência é inegociável. Santidade, pureza, vida com Deus, verdade é inegociável. Mas a maneira como você vai fazer, meu Deus, são coisas que Deus vai fazer. Quando o pastor Elton colocou o suspensório, você está evangelizando gente que usa suspensório. É verdade. Né? Se precisa rapar a cabeça para ganhar os carecas, eu rapo, não tem problema. Alguns aqui nem precisam já estar, né? Mas vou evangelizar os carecas, não tem problema. Né? Queridos, ele fala assim: o meu objetivo é levar pessoas a Cristo, ganhar pessoas. Esse era o objetivo. Por isso ele era um servo, um escravo, ele fala. Terceira coisa, versículo 23, ele diz assim: tudo faço por causa de quem? Do Evangelho, com o fim de me tornar o quê? Cooperador com ele. Cooperação fala de você não estar sozinho. Amém? Não? Em terceiro lugar, eu tenho que entender que sem cooperação nós não vamos chegar a lugar nenhum. Que eu tenho que estar agarrado na sua mão, você na minha mão. Nós precisamos dos outros, nós precisamos do dom um do outro, para que quando alguém chegue na casa de Deus, ele tenha aqui a multiforme sabedoria de Deus. Tem os dons de Jesus aqui para acolher essa pessoa. Os dons de Cristo, os ministérios de Cristo, os dons do Espírito. Amém? Cooperação. Eu não quero caminhar sozinho, eu preciso de você e você precisa de mim. Essa interação. Amém? Agora, ele fala assim: para me alcançar esse objetivo, no versículo 24, ele diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas o que? Um só leva o prêmio. E ele termina dizendo: correi de tal maneira que o alcanceis. Agora olha para mim, isso é importante. Ele está enfatizando isso. Você tem que caminhar na vida, mas caminhe com um propósito, com uma meta, com um objetivo, para que você alcance. Agora, para mim alcançar, eu tenho que entender essas coisas que nós falamos. Eu tenho que entender que eu sou responsável pela ministração da palavra, que eu sou um servo. Eu não vim para servir, eu vim para ser servido, eu vim para servir. Eu sou um cooperador, e aí eu quero alcançar esse objetivo. Ele fala: todos correm no estádio, mas um só leva o prêmio. Ele continua dizendo, versículo 26, assim corro também eu, não sei o que? Meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ele está dizendo: olha, aqueles que correm no estádio ganham uma coroa corruptível. Ou seja, nesse tempo eles ganhavam aquele negócio de louro, né? Aquilo daqui a pouco estava murchando, acabava. Os que corrompem, tudo corrompe nesse mundo.
Qual é a única coisa nesse mundo que é incorruptível, que não se corrompe? Quais são? São vidas, é a alma de uma pessoa. Amém? Não tem duas coisas, irmãos. A palavra de Deus, sim, é a palavra de Deus. A palavra de Deus não se corrompe, mas nós estamos lidando com algo eterno. A única coisa nesse mundo que é eterna são pessoas. O corpo físico se corrompe, mas o homem interior cresce a cada dia para se tornar a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Amém? Não? Amém. E ele está dizendo: eu estou correndo para alcançar uma coroa incorruptível. Isso significa que a coroa que eu e você vamos receber lá na eternidade, sabe qual é? Alguém fala assim: nossa, vou ganhar uma coroa grandona, porque eu fiz isso. Não. A tua coroa são pessoas. São vidas que você levou aos pés de Cristo, amém? Não? Essa é a coroa incorruptível. Pessoas, vidas, testemunho que você deu, pessoa que se converteu e que está aos pés de Cristo hoje. Ele está dizendo que nessa meta ele objetiva uma coroa, um resultado, porque eles estão no estádio, eles estão querendo chegar em primeiro lugar para ganhar uma coroa. Ele quer ganhar uma coroa que representa vidas, e para isso o que ele faz de tudo, não perdendo a essência do Evangelho, mas fazendo de tudo, e se torna cooperador. Ele diz também que assim corro também, não sem meta, mas luto, não como desferindo golpes nos ares. Para encerrar, ele está falando que essa questão de levar vidas aos pés de Jesus é uma luta, é uma guerra, porque nós estamos disputando as almas das pessoas com o diabo, que quer levá-las para o inferno. Amém? Não? Ele faz de tudo para seduzir as pessoas, e para ele não tem parâmetro, não tem essência, irmãos. Para ele não tem limites. Mas nós temos as armas espirituais, e as vidas virão aos pés de Jesus através da sua vida. A pessoa vai entrar na sua loja, você vai falar do amor de Cristo. A pessoa que lá na escola que está ao seu lado, você vai falar do amor de Jesus para ela. Para o seu cliente, para o seu paciente, para o seu, quem quer que seja, para o seu patrão, para quem quer que seja. Fique atento e abra a sua boca. A meta, qual é a sua meta dentro do trabalho onde você está? É ganhar dinheiro para poder tirar férias? Não, a minha meta é que as pessoas que trabalhem comigo, elas creiam em Jesus Cristo. Esse é o meu propósito. Deus me colocou ali para isso, em nome de Jesus. E vai haver lutas. Ele está falando do boxeador, não desferindo golpes nos ares. Ele está falando, o objetivo do boxeador é atingir o adversário, porque todo murro que ele dá no ar, ele despendeu energia e não alcançou objetivo nenhum. Quantos de nós estamos desferindo golpes nos ares? Não estamos atingindo o objetivo, o propósito de ver o inimigo cair aos nossos pés, aos pés de Jesus, e alcançando vidas para Jesus Cristo. Eu não quero me desdobrar, eu não quero gastar a minha vida em algo que não tenha proveito. Eu quero chegar lá em cima e ter uma coroa incorruptível, e essa coroa é trançada por vidas, em nome de Jesus. E ele diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venham mesmo ser desqualificado. O inimigo quer te desqualificar, mas há um Deus que vive em você e em mim, que está nos qualificando a cada dia. E essa qualificação que ele está falando aqui, não é uma qualificação porque você tem um diploma, não é qualificação porque você sabe vários idiomas. A qualificação é você estar levando a mensagem do Evangelho e salvando vidas. Essa é a nossa qualificação. Amém? Não? Amém. Ele está dizendo, para isso eu esmurro o meu corpo. Ou seja, ele está dizendo, o atleta em tudo se domina. O cara, para ser atleta, tem que acordar cedo, amanhã às 6 horas, como todos nós vamos fazer, amém? Não? Amém. E aí ele acorda de manhã, ele treina 6, 7, 8 horas por dia, e ele faz, e aquele que treina mais, aquele que tem uma aptidão melhor, ele vai sair ganhando. Mas ele treina, e ele faz uma dieta alimentar, ele renuncia a determinados alimentos. Mas quando ele faz exercício, dói o corpo, sim ou não?
Dói, ou se dói. Se eu for fazer exercício amanhã, na terça-feira, eu vou estar andando assim, ó. Não dobra a perna, o negócio vai ser difícil, né? Só fazer umas 10 flexões aqui, amanhã, misericórdia, a coisa está ruim, né? Eu lembro uma vez que eu fui numa academia, inventei de uma academia. Aí o rapaz falou assim, faz umas flexões para mim saber a tua condição física. Eu fiz 1, 2, 3, na quarta já não dava mais, na quinta eu já frouxei. Ele parou, pôs a mão no rosto. Eu olhei para ele e falei assim, acho que ele está desesperado, né? Pegou um cabo aqui, quebrado, arrebentado, né? Não fiz mais de 5. Aí comecei a fazer exercício. Aí eu fazia 3 sequências de 50. Mas vocês não falaram, acho que era de 50. Por isso que eu faço de 50, sei lá, bom, era de 50. Valorizar o negócio, né? Eu estou em dúvida. Deus sabe que nunca é mentira. Mas era bastante. Eu fiquei surpreso comigo mesmo. Eu falei assim, meu Deus, ou eu, né? Que isso? Quem? Meu Deus, é inacreditável. Mas eu fui fazer perto da minha mãe para ela ficar assim, feliz comigo, né? Mas esmurro o meu corpo, eu disciplino o meu corpo, eu mantenho sob domínio do Espírito, eu luto contra a minha carne, contra as minhas emoções, contra o mundo, contra o diabo, para que eu não seja desqualificado, porque tudo isso quer roubar o meu chamado, a minha meta, quer me tirar do caminho, quer me esfriar, quer me deixar meio para lá, para cá. Não, em nome de Jesus, queridos. Pastor, mas o fulano falou isso de mim. Deixa o fulano de lado, meu caro, siga a sua meta. Em nome de Jesus. Mas falaram isso, me trataram assim. Siga a meta. Leve pessoas a Cristo. Amém? Não? E seja um cooperador no meio do povo de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus.